Oi, pessoal. O meu convidado é Douglas Drummond. Ele é empresário, formado em jornalismo e hotelaria, e há 10 anos fundou o hotel Chili Pepper, voltado ao público LGBTQIA+. Há quase 15 anos, Douglas fundou a Associação Casarão Brasil, uma organização social sem fins lucrativos que tem o objetivo de inovar as atuações político-sociais em favor da cidadania da população LGBTQIA+. Vamos conversar sobre essas questões a partir de agora. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Eu quem agradeço. Ô Douglas, você vem de uma família do ramo hoteleiro aqui de Minas Gerais, o Grupo Ouro Minas, de grande sucesso empresarial. E você foi ter seu próprio empreendimento, o Hotel Chili Pepper. Sair da zona de conforto, afinal, você é um dos herdeiros de um grupo consolidado no mercado. Foi um dos motivos que fizeram você ser empreendedor? Sim, é um dos motivos. Eu acho que a gente vai sendo conduzido, né, pela vida de uma forma surpreendente às vezes. Eu me recordo que trabalhando com a minha família era muito difícil para mim. E eles conseguiram por um longo tempo, mas para mim desde o início psicologicamente era difícil você ter os problemas que você tinha em casa, familiares, e não levar esses problemas para a empresa, né? Então, chegava numa reunião de trabalho para discutir coisas de alimentos e bebidas, por exemplo, e aí um soltava na frente dos garçons, dos maîtres, todo mundo, algo da sua vida pessoal. Então, era para mim era aquilo era insuportável, né? Esse jogo psicológico dentro de uma reunião de trabalho. Então, eu não era feliz ali. Eu buscava, pensava, pô, o que que eu posso fazer que eu vou conseguir trabalhar sem ter que estar trabalhando nesta empresa? De que forma que eu posso ter um sucesso profissional em outra empresa? Aí você cria o Chili Pepper, um hotel que completou 10 anos, agora em 2022. Uma década se passou. E como você vê, Douglas, os investimentos no campo hoteleiro voltados ao público LGBTQIA+, após esses 10 anos em que você está nesse mercado? Bom, eu vejo uma transformação enorme em vários sentidos, transformações positivas, transformações de liberdade, de evolução. Eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, eu morava nos Estados Unidos e eu já tinha esse pensamento lá, eu fiz o business plan todo na minha cabeça de abrir o Clube 269, né, que foi o primeiro empreendimento que eu tive em São Paulo. Isso foi há 15 anos atrás. Então, lá nos Estados Unidos, eu já tinha aquele plano. Eu falei, eu morava no Rio, no Brasil, na época. Eu falei, faltava um semestre da minha faculdade de jornalismo para eu terminar. Eu fui para o Rio, fiquei 6 meses lá terminando essa faculdade e indo para São Paulo direto já. Deixa eu alugar um imóvel, deixa eu correndo atrás para que as coisas acontecessem. E aconteceu, foi tudo como se fosse conduzido. Eu falo que eu tenho bons anjos na vida, que eles vão me dizendo e eu escuto e vou executando. Então, deu certo. Daí a gente partiu para o Largo do Garoto 610, há 10 anos atrás, com o Hotel Chile. A gente antes tinha a nomenclatura 269 Chili Pepper Single Hotel, e com 10 anos a gente simplificou tudo e está chamando só de @Hotel Chile. E por que você escolheu o nome Chili Pepper para o seu hotel? Na época, né, a gente trabalhava com Facebook e aí eu fiz uma pesquisa, eu dei umas 5 sugestões de nome para as pessoas, né, porque a gente na 269 era na Rua Bela Sintra 269, então a gente pegou o endereço e chamava Clube 269. E aí eu brincava, a 269 vai aumentar, a 269 vai virar hotel, a 269 vai mudar de endereço, então como que a gente pode chamar? E as pessoas escolheram Chili Pepper.
Ô Douglas, você que viaja pelo mundo, morou fora do nosso país e está há tantos anos, completou uma década desse mercado hoteleiro, como você vê o turismo voltado para esse público atualmente no nosso país? Eu acho desperdiçado. Eu acho que a gente tem um mercado enorme para trabalhar, um mercado enorme para conquistar. E quando eu fundei a Câmara de Comércio LGBT do Brasil, eu fundei exatamente com essa intenção de unir empresários, unir governo, para que, por exemplo, fazer um fan tour em Los Angeles, de junta as casas noturnas, mapeia, né, o que é o entretenimento LGBTQIA+, de São Paulo, por exemplo, ou do Brasil, e traz jornalistas voltados para esse público de Los Angeles para conhecer o entretenimento, a indústria toda, e assim atrair turistas. E diversas outras ações poderiam ser feitas, né, em feiras que são voltadas para o público, pelo mundo inteiro, divulgar, trabalhar Brasil LGBTQIA+, São Paulo LGBTQIA+, como uma marca, né? Então, ter esse tratamento de marketing de uma marca voltada para uma indústria do entretenimento, a gente ia faturar muito mais turistas. E como mudar isso? O que você, se você tivesse a oportunidade de sugerir, qual seria a sua ideia para atrair mais turismo LGBTQIA+, para o nosso país? Eu acho que existe um tratamento de captação de eventos, né? Por exemplo, a gente tem os gay games. Então, esse é uma Copa do Mundo voltada para os gays, né? Que acontece há 30 anos, se não me engano. Estou chutando um número aqui. O Brasil participou pela primeira vez, a última que teve, né? Que foi antes da pandemia, porque eu peguei um time, que foi o Biscats, e eles eram campeões brasileiros e levei eles para Paris para eles participarem do jogo, porque não tem um incentivo governamental, não tem um incentivo de todos os empresários se unindo para isso, e eles divulgam essa marca Brasil LGBTQIA+. Então, um grande trabalho de captação de eventos que você tem que fazer pelo mundo afora. Se você quer trazer uma Copa do Mundo para o Brasil, igual aconteceu, existe um trabalho de anos para que isso aconteça, né? Então, eu acho que tem que ter esse trabalho desenvolvido. Maior união entre os empresários, acho que é o primeiro ponto, né? Porque quantas vezes eu tento me reunir com outros empresários que trabalham para esse público e nunca obtenho, assim, eu encontro, até sou amigo, mas na hora que é para falar da coisa séria, de fazer esse desenvolvimento de marketing dessa indústria, fora do Brasil principalmente, porque a gente tem bastante em São Paulo, né? Falando de São Paulo, a gente tem bastante turista do Brasil inteiro, o ano inteiro. Mas internacional é muito pouco, né? Comparado a grandes cidades como São Paulo, pelo mundo afora. Então, eu acho que é a maior união entre os empresários, ter essa foco de pensamento, de divisão de despesas, né? Porque se custa, né? Para poder captar esses eventos. Então, tem que ter uma participação governamental e uma participação do empresariado. Aí você fala em união, o chamado pink money, na tradução dinheiro rosa, que é o dinheiro gasto por pessoas LGBTQIA+, movimenta cerca de 420 bilhões de reais por ano no Brasil, segundo dados da Associação Internacional de Empresas. Quando você se depara com essa estatística, Douglas, qual é a sua visão? O que você pensa a respeito de uma informação como essa? Quando se fala em estatística, para mim, eu acho que o que a gente mais está precisando agora é de novo estudo, novas estatísticas, porque todos os números que a gente se baseia, né, significamos 7% do PIB da economia brasileira, são dados reais, mas que foram estudados há 10 anos atrás. Então, eu acho que dados atuais sobre esse mercado é o que a gente mais necessita. Agora a gente está tendo o censo, a contagem do censo pelo Brasil inteiro, né?
E eu não cheguei a responder ainda, porque lá eu vi só o cartaz do meu prédio. A gente teve censos informando os casais e as famílias homoafetivas, mas eu não sei se agora, com esse governo, a gente vai ter essa contagem. Isso para a gente importa demais, porque ali a gente tem uma, uma quantidade desse valor econômico que significa a população LGBTQIA+. E o seu grupo fechou com o Bulls, que é um time que pertence à Associação da Diversidade Esportiva LGBTQIA+. Na sua opinião, o que é ou o que seria investir na diversidade? Eu não sei, para mim, investir na universidade é uma coisa cotidiana, né? Eu investi em mim mesmo, eu penso assim, né? Quando eu penso em uma diversidade de ecologia, né? A gente vê uma mata atlântica, uma floresta amazônica, a gente vê que ali a riqueza toda é feita por uma diversidade de espécies, né? Então, entre os humanos também, a grande riqueza está na diversidade, né? Você vê que as principais cidades culturais do mundo é onde há grande diversidade da população. Então, eu acho que investir na diversidade é enriquecer toda uma sociedade, é um crescimento para todos. Ô Douglas, eu li que você pretende expandir a rede Chili Pepper em outros estados brasileiros. Quando se pensa em expandir um empreendimento como o seu, um empreendimento de sucesso, o que é levado em consideração para que você leve uma filial do hotel para outros lugares? Olha, a gente iniciou essa entrevista, eu falei para você que a vida realmente é surpreendente. Então, eu fiquei, desde que eu abri o Chile em São Paulo, depois eu abri em Belo Horizonte, e eu falava, eu tenho que ir para o Rio, né? São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Essa que é para onde você pensa em crescer, né? Dentro do Brasil. Então, eu lutei durante anos para conseguir comprar o imóvel e fiz pesquisa, né, de onde seria, e aquele sonho todo. E de 10 anos, quando eu acabei de inaugurar o Chile São Paulo, eu falei, agora é Rio. Se passou 10 anos. E agora, lá, há um ano, já em dezembro, né? Nós estamos em setembro, em dezembro, eu consegui comprar esse imóvel. Agora que eu tenho condições financeiras para construir, na hora que eu me deparei com o imóvel e fui ver o potencial, já depois de comprar, o potencial construtivo, né? O zoneamento, essas coisas que a gente já tinha verificado, a possibilidade. Mas vendo, na realidade, eu mudei os planos e vou abrir um outro empreendimento completamente diferente. Então, eu tive essa surpresa da vida, porque eu não vou falar em detalhes agora, até porque a gente é em fase de prefeitura, essas coisas todas, ainda não é uma época de lançar, mas eu comprei um imóvel que faz parte da cultura da cidade do Rio de Janeiro, e eu me envolvi com o estabelecimento que ali pertencia de uma forma inacreditável, que é uma casa de show, como se os shows que acontecessem ali tivessem uma comunicação, me influenciaram de uma forma muito grande, mexendo na história dos objetos. E aí eu mudei os planos, eu fiz um novo business plan de relâmpago, deixei de lado, não que eu tenha desistido, mas eu coloquei na gaveta meu projeto de 10 anos para executar um novo empreendimento. Olha só, então, eu sei que você não vai dar spoiler, mas eu desejo toda sorte para você nesse novo empreendimento. E aí eu já emendo uma pergunta, como você falou que mudou os seus planos, sensibilidade e percepção são duas características fundamentais para quem deseja empreender, Douglas? Olha, eu acho que ter bons ouvidos, né? Ser sensibilidade e perspecção, exatamente. É, eu costumo dar importância para as pessoas, grandes nomes, grandes pessoas importantes, que você vai assistir uma palestra, que você vai fazer um workshop,
e costumo dar importância também para aquela pessoa mais humilde que passa na rua ao meu lado e de repente me solta uma frase, me fala qualquer coisa, eu dou a importância igual, porque acho que a comunicação universal ela vem de formas ah, surpreendentes mesmo. Então, seguir esses sinais, né? Estar atento aos sinais do universo. Essa sensibilidade é essencial para tudo na vida, né? E eu sou bem ligado a essas coisas, não espirituais, não de religião, mas de conexão, né? De você ter um exercício físico, de respiratório, para que você consiga ter aptidão para escutar os sinais que lhe trazem. Ô Douglas, é, pelo sexto ano, o guia de viagens da Louis Vuitton indicou o seu hotel como um dos melhores destinos voltados ao público LGBTQIA+. Como manter a excelência do atendimento e como lidar também com as possíveis críticas que o hotel possa ter, possa sofrer nesse período? Olha, primeiro, quando eu inaugurei o hotel e até hoje, eu me debato com e-mails e mensagens que as pessoas que é um hotel completamente diferente de tudo que a gente já viu. Ele é incomum. Por isso, eu sempre chamei ele de single hotel, por ser um hotel singular, né? Quando eu desenvolvi um espaço voltado especificamente para o homem, e principalmente para o homem solteiro. Claro, tem vários casais que frequentam, mas o meu pensamento inicial era como eu posso criar uma forma, pensando em gays, né? Como eu posso criar um lugar onde você vá sozinho, não tenha que ter amigos, ou sempre pensando na solidão do paulistano. Então, eu falei, como eu posso criar um lugar que vai atrair essa pessoa que está sozinha, que ela não sinta a necessidade de ter que ir com alguém, e se for uma turma de amigos, ótimo, mas se essa turma não estiver presente hoje, seria ótimo também. Então, eu criei esse espaço lá no Largo do Aroche, e o que mais me debateram é como que eu tinha coragem de chamar aquele entretenimento de hotel. E eu falei, eu tenho coragem, primeiramente, porque sou formado em hotelaria. Segundo, porque viajei o mundo inteiro, conheço assim hotéis que eu também faço essa pergunta, como você tem coragem de chamar isso de hotel? Então, é realmente necessário muita coragem para poder se abrir um empreendimento com um novo formato, voltado para o público LGBTQIA+. Então, quando eu estava no meu escritório, eu recebi uma carta da Louis Vuitton, do nada, assim, na tarde, eu nunca vou esquecer daquele dia, me perguntando se eu permitia que eles vinculassem o nome do meu hotel no guia da Louis Vuitton. Eu falei, isso realmente é verdade? E aí eu pegava a qualidade do papel, a qualidade do envelope, da etiqueta, eu falei, não, isso realmente é verdade. E respondi a carta, né, agradecendo, me sentindo muito honrado por ter essa selo de qualidade, né, de prestação de serviço, de arquitetura, de bom gosto. E aí eu me deparei e falei, mas isso é tão estranho, porque você tem um hotel para um público, né, um hotel tão diferenciado, e peguei esse guia e comecei a ir nos locais indicados. E adorei, porque não, você pensa na marca Louis Vuitton e pensa logo numa coisa ultra burguesa e patricinha, e não é isso. O guia é completamente descolado, completamente ligado às coisas atuais e de muito bom gosto. Então, eu agora, toda vez que eu viajo, se tem guia do Louis Vuitton na cidade, eu procuro ir naqueles lugares, porque muda esse conceito que a gente tem da marca em si, entendeu? Eu fiquei muito agradecido, muito agradecido. Ô Douglas, você é fundador da Associação Casarão Brasil, que vai completar no ano que vem 15 anos. A associação tem como objetivo melhorar a vida da comunidade LGBTQIA+, através de projetos e inovações nos campos políticos sociais em favor da inclusão e cidadania. Ela foi, inclusive, reconhecida como instituição de utilidade pública pela Assembleia Legislativa daí de São Paulo.
Porque a associação é um projeto que deu certo. Qual é o balanço que você faz ao longo desses 15 anos? Olha, quando eu cheguei e montei um clube em 2009, que era uma sauna gay, eu me sentia como empresário uma necessidade daquela responsabilidade social que aquele meu trabalho estava causando. Então, de que forma eu posso fazer com que essa consequência seja mais suave? E aí eu fundei o Casarão Brasil. Primeiro eu lutava para que tudo isso é possível hoje, mas naquela época nada as leis não permitiam o que a gente fazia. Eu lutava para que dentro da sauna fossem feitos exames de DSTs, ISTs, por exemplo, né? E várias outras coisas, tratamento psicológico, atendimento psicológico. Eu falava, nossa, porque às vezes eu vejo as pessoas assim, necessitando de um diálogo, sabe? Então eu fundei o Casar no Brasil, nós fundamos lá na rua Frei Caneca, né? Que era na época, a gente desenvolveu um projeto lindo. Foi um grande grito que a gente deu. Daí a gente fundou a Câmara de Comércio LGBT na época, nós fundamos a Diversidade Católica, fundamos o Grupo de Judeus Gays. Nós, era uma casa, que é um gay lesbian center, né? Uma casa que recebia todas as organizações não sociais voltadas para o público. Então, virou um grande QG de todo mundo que estava preocupado com o movimento de uma forma cultural, social, e todo mundo se encontrava lá. Era muito legal. Nós ficamos nessa casa uns 4, 5 anos, e eu tive uma resposta midiática muito grande com aquele trabalho, né? Então, eu falo que eu, na verdade, eu não fiz quase nada. O que eu fiz foi um grande grito. Eu gritei tudo que eu vi pelo mundo e que aqui não tinha. Eu gritei uma desorganização da nossa comunidade. Eu gritei as coisas que a gente precisava que acontecessem, né, de atender a falando novamente de doenças de ISTs, né, de um atendimento específico voltado para a gente, né, para essas pessoas. Então, eu gritei aquilo, saiu em todos os jornais e eu tive uma consequência pessoal com toda essa exposição. Então, eu fui obrigado a dar um passinho para trás, né? E o trabalho foi continuado pelo Rogério Oliveira, que é o atual presidente. Eu amo tanto ele, porque eu falo que ele realizou todos os meus sonhos. Tudo que eu tinha, que eu trabalhei naqueles 5 anos, e ele era meu braço direito, era vice-presidente da associação, a gente trabalhava juntamente desde o início, então ele acompanhou aquilo tudo e ele nunca desistiu. Eu falei, Rogério, agora eu não posso mais continuar, porque era eu que colocava a cara, então era como se somente eu estivesse executando aquele trabalho e as consequências que me vieram fizeram que eu falei, Rogério, não, deixa eu dar um tempo agora, porque eu preciso, se a vida precisa seguir. Então, eu tive bastante medo, na verdade, e o Rogério deu continuidade a tudo. Ele não desistiu em nenhum momento de nada, e quietinho ele foi fazendo com que as coisas acontecessem. Hoje eles têm 2 casas, tem uma ambulância que coleta denúncia, uma ambulância que faz exames, né, na periferia, fora daquele local do hospital. Ele tem uma van que coleta denúncias, né, porque você tem uma delegacia só especializada na época, né? Que você acolhe denúncias de que o seu marido te violentou. Então, porque hoje em dia você ainda não pode ir a uma delegacia normal falando que seu marido violentou, que você vai ser violentado pela segunda vez pelo atendimento que é dado, né? Então, eu falava, gente, a gente tem que ter. Aí os números eram baixíssimos. Você ia lutar no governo por uma lei nova, por uma mudança, eles falavam, não, mas isso é um achismo seu, porque o número de BOs falando que os gays são violentados eram poucos. Então, eu falava, gente, não pode ser uma dificuldade fazer uma denúncia, a gente tem que facilitar esse trâmite. Então, uma van era a solução, né? Então,
Na época nada era permitido. Você não conseguia fazer os exames dentro da sauna, porque a lei não permitia que os exames fossem feitos fora, através do SUS, né, obviamente, fora dos órgãos públicos de saúde. Você tinha que executar o seu trabalho só naquelas determinadas casas. E aquelas determinadas postos de saúde, aquelas casas que haviam, as pessoas não tinham essa abertura conceitual. Então, de ter um tratamento. Eu falava, não, eu gostaria, porque eu via isso pelo mundo, né? Que aquele tratamento para fazer exame de AIDS, fazer exames de ISTs, que a gente tivesse uma drag queen aqui recebendo a gente. As pessoas achavam que eu era louco. E eu falava, isso é só uma forma de trazer bem-vindo para essa pessoa. Ô Douglas, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no canal, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Foi um momento maravilhoso ter essas lembranças de uma década de muito trabalho. Muitíssimo obrigado. Eu quem agradeço e ao público que acompanhou essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!